O ser humano é mau, né? O ser humano é perverso, né? Isso vem de onde? Isso vem... Deixa eu falar a minha teoria, você discorda ou não. Não é lá da época das conquistas, dos vikings, onde, né, você não pegava uma cidade no papo, né? Você entrava, pilhava, botava fogo, saia matando, era espada na goela, né? Sim. Eu acho que isso ficou muito... Você acha que isso ficou muito entranhado no ser humano, essa coisa da sobrevivência? Porque o ser humano é muito perverso. Então, esse é um debate que não tem fim, né? Assim, Aqui, infelizmente, vai ter que ter. Não, em lugar nenhum tem fim. Não só aqui. Em lugar nenhum tem. E assim, na filosofia você tem... Assim, quando se quer resumir de forma conceitual, se diz assim, é a teoria do Rousseau versus a do Hobbes. Facilitando a conversa. Quer dizer, o Hobbes entende que a vida pré-política, pré-contrato social, era breve, bruta, sórdida, famosa descrição do Hobbes, enquanto que Rousseau achava que o homem era bom, harmônico, e que quando começou a crescer a população, uns começaram a mandar nos outros e criou a propriedade privada e degenerou. Se traduz como o homem era bom e a sociedade o perverte, no caso do Rousseau. No caso do Hobbes, o homem é mau e a sociedade faz ele menos mal. O Hobbes não diz que o homem é mau. O que o Hobbes reconhece é que a vida é violenta, escassa. A vida é muito opressora, né? Pobre. Então, o atrito entre os seres humanos, ele deve vir já desde a pré-história. Não deve vir, vem desde a pré-história, né? Conquista de terra, de território. Quando a população era baixa, morria-se jovem, havia nomadismo. Então, alguns acham que quando surgiu a agricultura, as pessoas começaram a se agregar, o próprio Rousseau concordaria com isso. Começou a violência, começou a ideia de posse. Começou a existir a máfia, que depois virou Estado, espécie de máfia que vira Estado. Eu acho que a violência no ser humano, o Freud acha que é fruto da pulsão de morte, que nós temos um impulso agressivo em nós, que você tem que pôr para fora um tanto, o que fica dentro vira consciência moral, o superego, alimenta o superego. Mas eu não acho que o ser humano é mau. Né? Eu acho que existem alguns que são piores que outros. Não, tem gente boa. Tem gente agora, boa. Eu acho que as condições materiais de vida e a sua escassez constante, de fato, pode gerar violência entre as pessoas. A ideia dos vikings que você fala, né? Como exemplo de invasão, de fato, os vikings, os que na França se chama de homens do norte, normand, né? Na Idade Média, e até hoje é uma região da França, Normandia, os vikings, eles eram pilhadores, eles eram homens do mar. Você tinha uma coisa também, não tinha lugar para todo mundo, então você tinha que ocupar a terra dos outros, no caso dos vikings, né? Então eles foram invadindo a Europa, chegaram até a Sicília, chegaram no leste, na Ucrânia, né? Do que hoje a gente chama de Ucrânia. E eles, o que eles faziam? Eles faziam algumas pessoas de escravo, eles matavam, eles violentavam as mulheres, às vezes roubavam mulher para casar. Quer dizer, eles faziam o que queriam, porque essa era a economia deles. Só que, com o tempo, o que aconteceu é que essas terras que eles invadiram, eles começaram a ficar lá. E começaram a ser donos de terra lá. Então eles pararam de ser invasor. Né? Eles já estavam estabelecidos ali. Aumentou o território. E, veja, até onde se sabe hoje em dia, o Homo sapiens sapiens, que somos nós, a gente saiu da África e saiu invadindo. Invadiu a Ásia, invadiu a Europa. Na Europa a gente deu de caras com os Neandertais, que sumiram há 40 mil anos atrás. A gente talvez tenha tido uma parcela de responsabilidade no desaparecimento dos Neandertais. Ninguém sabe até hoje por que eles desapareceram, eram muito parecidos conosco, né? Eram sapiens também, só que neandertalenses. Então, o que eu quero dizer com isso é que a humanidade sempre praticou a invasão de território para buscar lugar para viver, buscar alimento, mudança de clima, secava aqui, ia para lá, né? E isso tudo gera violência. Pode gerar cooperação, mas seguramente gera violência. E, evidentemente,
grande parte de nós tem prazer nisso. É perverso mesmo. Tem gozo, né? Tem A maldade, o ódio, né? O ódio move montanhas, né? Tem gozo, né? Basta ver a situação da polarização política que se vive no mundo hoje. E eu acho que muito por conta de rede social, né? Eu sei que esse assunto tá chato já. Sempre fala em rede social, mas é um fenômeno que mudou, né? A humanidade, a tecnologia, a internet em geral, tem um lado muito bom, com certeza. Mas como tudo, né? Sim. Avião viaja, solta bomba. Olha... Acho que a rede social fomenta muito isso, né? Isso é um fato. O fato das pessoas terem voz e tal. Não, isso é um fato, né? Não é só uma hipótese, né? Porque, assim, se você olhar para trás, toda vez que você teve uma transformação no que a gente pode chamar, grosso modo, de tecnologia, apesar que vai parecer um absurdo quando eu der o exemplo, tecnologia de produção e circulação de informação, você tem algum tipo de abalo social. Como veio a imprensa, né? Quando veio começou a se imprimir jornal, rádio. Rádio e fascismo. E a imprensa, quando se inventou a imprensa e se traduziu a Bíblia, foi o primeiro livro a ser impresso, né? E Lutero traduz a Bíblia para alemão, para a língua vernácula, e as pessoas começam a ler, né? A imprensa, a invenção da imprensa é sabidamente uma das causas das guerras religiosas na Europa, que normalmente passa desapercebido, mas Por quê? Porque mais gente começou a ler, os protestantes, principalmente, até hoje protestante conhece a Bíblia mais que católico, os protestantes começaram a ler, as pessoas começaram a produzir interpretações, não as pessoas todas, alguns líderes começaram a produzir interpretações da Bíblia e do Evangelho, isso começou a produzir rachaduras no domínio que a Igreja Católica tinha sobre a cristandade, como se fala, e o resultado é que isso foi um dos fatores associado às eternas disputas entre o Sacro Império Romano do Norte, que era alemão, entre aspas, e a Itália do Sul papal, que não era Itália tampouco. Isso acabou gerando guerras religiosas que duraram 150, 200 anos, devastou a Europa. Em 1648, oficialmente acaba a guerra entre católicos e protestantes naquilo que depois será a Alemanha, né? Patrocinada pela França, pelo Reino da França. Essa guerra local durou 30 anos, de 1618 a 1648. E a data de 1648, a chamada Paz de Westfália, onde católicos e protestantes tentaram assinar um acordo de paz, nunca aconteceu. Por isso é paz, não acordo. Mas a guerra acabou. E daí nasceu o Estado moderno. O Estado moderno em que um príncipe, no caso deles, não poderia querer dominar o outro principado para submeter a população à religião dele. Por que isso é considerado a data mítica do nascimento do Estado moderno? Porque nesse momento, príncipes alemães, digamos, eram alemães etnicamente, chegam à conclusão que cada principado deve viver a sua religião e um não deve se meter na vida do outro. Isso é considerado o nascimento do Estado moderno. Na Inglaterra, na mesma época, Locke está escrevendo as cartas sobre a tolerância, dizendo que o rei nem o parlamento deve poder se meter na fé privada, certo? Ou seja, eu tenho o direito de ser X, denominação X religiosa, o rei pode ser Y, o parlamento pode ter maioria Z, mas nenhuma das duas instituições pode se meter na minha fé privada. Aí nasce o liberalismo, a ideia de liberdade privada, individual, como a gente fala hoje. É tudo no século XVII. E tudo fruto de guerras religiosas. Locke escreve isso por causa das guerras religiosas nas Ilhas Britânicas, certo? Ou seja,
O mundo laico que a gente conhece é fruto das guerras religiosas. Daí que veio religião não se discute, né? Exatamente. Só que se discute, né? Se discute, ainda se mata, já Sim. se mata mais Sim. do que hoje, né? Se discute, se tem medo quando se mistura religião com política. Isso eu acho um problemaço. Quando, na verdade, a religião sempre teve metida com o Estado. Sim, total. Os papas eram os Roma, presidentes, né? Eles eram os, né? Eles mandavam, né? Em Roma, a religião era de Estado. Em Roma. Em Atenas, a religião era de Estado. Sócrates foi condenado à morte pela a democracia ateniense. Uma das acusações contra ele é de que ele pregava ateísmo contra a religião de Atenas. Olha só. Sempre, religião e política sempre andaram lado a lado. É verdade. O que nasceu na Europa a partir das guerras religiosas foi uma grande novidade. E pode acabar. Você acha que pode? Tudo que é histórico pode acabar. Eu não estou dizendo que pode no sentido que vai acabar. Sim, mas tem a possibilidade. Sim, porque é uma invenção humana. A democracia acabou em Atenas. 120, 150 anos, acabou. É. Sobre forte crítica que levou Atenas à decadência e a perder a guerra contra Esparta. Né? Nossa, a história é uma coisa fantástica, né? Também acho. Acho muito fascinante. É. Engraçado, eu não gosto do lado político, eu sou mais curioso com costumes da época, né? Como era tão diferente, né? Como, né? Como o ser humano vivia de forma tão precária, né? A gente passou fome até ontem. E aí hoje você vê nos restaurantes as pessoas trocando os molhos. É com glúten, é sem glúten. É com lactose, é sem lactose. Não, e você vê no rodízio, né? Aquele pedaço de carne. Traz uma outra aqui, que essa aqui esfriou, né? A gente morreu de fome até ontem. Sim. Se comia rato. Sim. Né? Se comia qualquer coisa que tivesse pela frente. Na China é mais ou menos assim, né? Então. China, os caras têm que arrumar o que comer, né? A China passou fome muito grave. Imagino, aquela quantidade de gente. Né? Então, assim, de fato, isso é uma coisa assim que normalmente não se tem muita noção, porque provavelmente é uma tendência evolucionária isso. A gente tende a assumir que o mundo como a gente conhece sempre foi assim. Deve ser uma herança evolucionária para garantir a sobrevivência, suportar as coisas, lembrar de tudo, conhecer tudo é insuportável. Mas a humanidade passou fome até ontem, certo? E passa ainda, né? Grande parte dela ainda passa, mas assim, no geral, só havia escassez. Entendi. Era todo mundo, né? Praticamente todo mundo, né? Praticamente todo mundo passava sem saber fome. o que ia comer naquele dia, né? E quem não passava fome se alimentava mal, inclusive. Imagino. Né? Imagino. E quando foram surgindo cidades e foi crescendo a população, a situação ficou pior ainda. Mais gente, né? Então a dieta era pobre, né? Então, na Europa se comia na Idade Média muita batata, sempre se comeu muito trigo, muito pão. Mas assim, você não tinha essa coisa de que a gente vai comer hoje. Era o que tinha. Era o que dava para comer. E o milho parece que revolucionou o mundo, né? Isso é muito louco. O milho, o trigo, né? Que, de fato, se espalhou. Por isso que o Harari diz que a gente foi controlado por eles, né? E não nós aprendemos a controlar a agricultura. Então, é por isso que a economia é uma ciência triste, né? Como se fala em inglês, dismal science. Quer dizer, porque a economia é a ciência da escassez, né? É a ideia de que nunca vai dar para todo mundo. É muito louco, cara. Muito louco.